Bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, a gente está com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estão gostando do conteúdo, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar o nosso próximo adversário aqui. Hoje estamos começando com 1045 de rating, a gente teve uma queda ali em relação ao nosso máximo. Estamos jogando contra o Abdubikar ali. Não sei, começou ali com o cavalo, vamos começar com o peão da dama. Totalmente diferente do que a gente está acostumado a jogar aqui, ele é do Egito e tem 1103 de rating. Legal, ele começou desenvolvendo o cavalo, partiu para o peão da dama logo em sequência, a gente desenvolveu o peão da dama, mas não tem ideia do que está acontecendo aqui. Então vamos seguir desenvolvendo o cavalo para a gente tentar lutar um pouquinho aqui pelo centro e ver o que a gente consegue fazer, né? Ele seguiu desenvolvendo o cavalo, agora está atacando o nosso peão aqui central. A gente pode continuar com o nosso desenvolvimento também aqui, protegendo o cavalo. Ele seguiu com o bispo e agora a gente tem algumas opções aqui, né? Ele já está atacando aqui o meu peão de C7. A gente poderia já imaginar algumas trocas aqui inicialmente. Talvez seguir o nosso desenvolvimento também do bispo para colocar uma pressão no peão de C2 dele aqui. Por enquanto está simétrico, né? Totalmente simétrica a partida. Foi o peão da... Essa abertura aqui foi a abertura peão da dama. Aquela Zuke-Torte Shigorin Variation. Variação de Zuke-Torte Shigorin. Acho que a gente já jogou ela uma vez. Não lembro o desfecho, mas a gente acabou jogando ela já alguma vez. Ele seguiu ali desenvolvendo o peão dele, impedindo que meu cavalo pulasse aqui. E isso parece uma boa jogada, na verdade, né? Talvez o que a gente possa fazer aqui é também seguir aqui, seguindo simétrico por enquanto, também impedindo o pulo do cavalo dele para cá. Tentar liberar um pouquinho mais o peão central aqui da coluna do rei, da coluna E. Pra gente liberar o bispo e de repente já buscar um roque ou algo nesse sentido. Beleza, ele seguiu ali jogando. Vamos ver o que a gente poderia trazer pra cá. Acho que eu vou seguir com o meu cavalo. Aqui, se eu seguir. O primeiro é só... A ideia seria seguir com o cavalo, para caso ele troque, a gente troca aqui, mas aí ele poderia simplesmente capturar o peão. Então acho que primeiro eu vou desenvolver o nosso peão aqui para adicionar uma proteção, para depois sim a gente conseguir pular com o cavalo, que é o que ele fez agora, né? Foi o que ele fez agora. Acho que a gente vai para trocação pura aqui. Vamos ver? Trocamos aqui. Se ele vier para cá, a gente pula com o nosso cavalo para cá. Ainda a gente está com essa defesa aqui. Ele jogou ali, agora a gente segue com o bispo já atacando a torre dele ali. Se a gente ganhar essa partida, a gente ganha 17 pontos, um empate dá 2 pontos, uma derrota dá menos 12 pontos, o que não seria nada legal para nossa conta aqui. Então vamos tentar se concentrar para chegar aí nesses 17 pontos de vitória, ou no máximo, no mínimo um empate ali, né? Tentar não perder mais uma, que a gente já está com 2 derrotas em sequência, beleza? Ele trouxe ali. Acho que por enquanto eu só vou recuar o nosso bispo. Os 2 reis ainda estão no centro, ninguém fez roque. A gente aqui não está com muita possibilidade de cheque também. Poderia trazer o nosso bispo aqui para B4, mas está sendo protegido. Ele atacou ali, a gente recua mais uma vez. Aqui acho que a gente perdeu um tempo, né? Essa aqui já era uma jogada que a gente poderia ter previsto ali. Beleza. Seguiu lá, a gente vai trazer o peão de H7 para H6 para dar uma casa aqui para o nosso bispo, caso seja necessário. Foi necessário. E aqui agora a gente consegue seguir. Será que vai fazer um roque para o lado da dama ali? Um roque para o lado da dama. Talvez a gente possa começar a forçar algumas trocas aqui. Acho que poderia ser isso, né?
Vamos só começar a fazer isso aqui, tentar trocar esse peão central. A gente faz um roque pro lado da dama também. Já traz pra cá e já ameaça aqui esse peão em B2 dele. Deixa um pouco mais confusa toda a posição aqui. Pra gente fazer o roque aqui pro lado do rei, a gente ainda precisaria desenvolver esse bispo, que tem que ser desenvolvido em algum momento, né? Legal. Vou fazer um roque pro mesmo lado aqui. Não vamos se apavorar com o barulho do bicho, né? Vamos ver aqui. Ok, ele atacou lá. Até poderia pensar em algum tipo de ataque aqui, né? Vou trazer aqui por enquanto a... Se ele vier pra cá, a gente tá meio perdido. A gente poderia vir pra cá ainda. Talvez começar a pensar em algum tipo de ataque aqui. A gente botar essas duas, o bispo e a dama aqui na mesma diagonal. Se a gente conseguir tirar agora a dama dele aqui para alguma casa que não proteja a casa aqui de C2, a gente consegue já. A gente está ameaçando um checkmate, né? Mas ele sempre tem esta outra possibilidade. Será que aqui uma opção seria trocar? Não me parece muito vantajoso também, né? Pensar, acho que eu só vou recuar por enquanto. A gente tem que cuidar que isso aconteceu no último jogo também. A gente começou a recuar, ficou preso aqui num canto, não conseguiu liberar as peças e acabou perdendo muita chance, né? Muita oportunidade. Beleza, vou voltar com a dama aqui. A ideia talvez seja vir pra cá, pensando em algum tipo de ataque, ou já liberar aqui um pouquinho mais a nossa torre também. Forçar aqui um ataque no bispo dele, talvez. Isso aqui a gente não pode, né? Tem que trazer o rei pra cá primeiro, para tirar o peão dessa cravada aqui, pra gente conseguir liberar ele, atacar de repente um bispo aqui e seguir avançando daí. Vamos lá, a gente já tem aí ainda 5 minutos e 43 no relógio, ele 7h36, o tempo tá um pouquinho mais equilibrado que nas últimas partidas aí. E eu não consegui falar o nome dele, beleza, ele tá ameaçando um checkmate aqui. Ok, vamos pensar. A gente pode tentar não errar aqui dessa vez, né? Talvez algo um pouco mais nesse sentido, para fazer uma troca ali. Tá, ele liberou ali agora, tem duas ameaças aqui, mas a gente pode simplesmente capturar o bispo dele com um cheque, que a gente já tira essa ameaça dele e acho que acaba ganhando uma peça aqui de graça. Beleza, ele botou a torre lá. Vamos ver agora aqui o que a gente poderia pensar em fazer. Talvez agora sim trazer o rei um pouco mais para cá, para tirar esse peão que estava cravado antes aqui. Está sendo protegido ainda pelo bispo, mas agora a gente consegue também liberar ele um pouco mais, né? A gente ainda poderia tentar um ataque sobre essa torre aqui de alguma forma, né? Isso tá uma possibilidade aí, talvez um ataque quase na... Isso aqui seria um garfo, será? A possibilidade seria vir pra cá. Vir pra cá, talvez. Pensar, ele provavelmente deve estar querendo trazer a torre dele pra cá, né? Acho que eu vou fazer o contrário, eu vou vir pra cá. Com a dama, essa dama não tá mais ameaçando muita coisa, né? Vou vir pra cá com a dama, dar um garfo aqui. Não é bem um garfo porque ele ainda... Não, aqui, mas a gente captura a torre, né? Dá esse garfo. A gente igual não pode capturar a torre, né? Ah, não. Nossa, tô calculando tudo errado aqui. Tô olhando na diagonal errada. A dama dele tá protegendo essa torre, não a outra ali. Acho que aqui a gente consegue possivelmente mais uma peça pro nosso arsenal de peças adversárias aí. A gente já tá com 3 pontos de vantagem material aqui.
Mas, em diversas outras partidas a gente teve vantagem material e acabou perdendo o jogo no final ali, porque se complicou no tempo ou escolheu jogadas erradas, né? Vamos ver agora se a gente consegue evitar esse probleminha. Qualquer uma a gente captura aqui o bispo ou a torre dele, então acho que a gente vai conseguir uma boa vantagem. Já tem um bispo a mais, talvez a gente consiga o par de bispo dele. A gente vai ter o par de bispos e o par de cavalo, ainda vai ser um final ali com peças pesadas no tabuleiro, tanto torre quanto outras ali. Legal, ele botou ali, ele provavelmente vai querer capturar. Vamos só capturar aqui por enquanto, né? Se ele capturar, a gente tá bem protegido esse peão aqui. Tem 1, 2, 3 proteções. Ele trouxe pra lá agora. A gente tem que começar a pensar aqui no jogo em si, né? Vou, acho que, trazer a nossa dama pra cá. Só pra manter essa torre cravada por enquanto. Então ele não vai poder tirar ela pra cá pra atacar. Apesar de estar protegida, a gente não é nenhuma ameaça de captura nem nada, né? A gente só tá, por enquanto, deixando a torre dele cravado mesmo. Uma ideia depois seria vir pra cá, capturar esse peão pra gente conseguir avançar e liberar o... Ok, ele protegeu lá. Possivelmente querendo avançar. Eu vou avançar, acho que aqui. Mas a gente para de proteger essa casa também, né? Acho que a gente tem que conseguir liberar essa outra torre aqui. Não é uma ameaça real. Acho que agora, por enquanto, eu vou fazer isso para depois trazer a nossa torre para cá. Para ameaçar a dama dele também. Ele acabou protegendo aqui. O peão de F4 dele. A gente pode... Ok, foi para lá. Legal. Acho que agora a gente pode oferecer essa troca aqui. Vamos ver se isso aqui ainda seria bom pra gente. Trocar uma dama. O nosso rei tem uma escapatória ali. Caso ele não queira, a gente pode simplesmente capturar, oferecer mais uma troca de peças aqui, porque a gente pode capturar com o nosso peão. Então acho que ainda não seria tão problemático fazer essas trocas também e começar a simplificar um pouco mais a partida aqui. Esse final da partida. Ok. Essa partida final aqui. Talvez ir avançando aqui. A gente teria que tentar simplificar as coisas, né? Apesar dessa torre que tá complicando tudo. Aqui a gente tá com 2 proteções também. Está com 2 ataques. Então acho que não seria tão problemático, não. Vou fazer isso aqui, vou capturar na verdade com o nosso peão. A ideia talvez fosse oferecer, mas eu acho que a gente mantendo 2 proteções sobre esse peão aqui na coluna D em D4 é melhor do que a gente simplesmente sair ali. Sair com a torre, deixar ele capturar, de repente fazer uma troca de damas, algo nesse sentido. Apesar de a gente estar com material a mais, talvez não fosse uma troca tão ruim, né? E aqui ainda está protegido, a gente pode continuar avançando e agora talvez pensar em liberar aqui um pouquinho mais o peão. Ok, vamos ver aqui o que ele fez. Afastou o rei da proteção da peça que estava protegendo, né? Capturar só aqui, a gente conseguiu uma torre de graça. Acho que agora a gente está bem encaminhado para uma vitória aqui. Vamos ver se o nosso adversário vai ir até o final da partida. Ou vai optar por fugir ali, né? Beleza, vamos só sair daqui. Ele deve capturar uma boa quantidade de material agora. Ok. A gente pode seguir
aqui, agora dar um cheque. Começar a pensar em algumas finalizações já mais aqui. Vou trazer pra cá, que eu acho que aqui é checkmate agora. Isso, nosso bispo estava protegendo aqui a diagonal. Beleza, galera, conseguimos de novo uma vitória aí, depois de 2 derrotas. Aí conseguimos encerrar essa sequência de derrotas que a gente estava tendo. E com isso ganhamos 17 pontos de rating, chegando aí a 1062 de novo. E bora ver a revisão então. Beleza, galera, vamos para a revisão da nossa partida para ver como é que a gente foi. A gente jogou aqui com 85,9% de precisão, foi uma boa precisão. Nosso adversário jogou com 73,3%. Olhando o gráfico da partida aqui, foi bem parelho o jogo durante um bom pedaço aqui. A gente acabou cometendo também uma gafe, o que possibilitou ele ter uma vantagem ali em determinado momento, mas depois a gente também, provavelmente uma gafe dele aqui também, a gente conseguiu reverter e depois só ter vantagem, aproveitar essa vantagem até que a gente finalizou ali com um checkmate. Tinha checkmate acho que até anteriormente em 5 e depois em 1 quando ele fez aquela jogada. A gente teve uma gafe, nenhuma chance perdida, nenhum erro, 20 dos melhores lances, e o nosso adversário teve uma gafe, um erro e 8 dos melhores lances aqui. Teve um lance excelente durante a partida. A estimativa de rating para essa partida foi de 1.100 para o nosso adversário e para nós foi de 1.450, então foi uma boa partida para a gente. Tanto a abertura quanto o meio de jogo aqui foram muito bons. A abertura teve 96,8% de precisão e o meio de jogo 80,7%. Então acho que foi uma partida bem legal mesmo. Vamos ver lance a lance aqui só para ver como é que foi. Beleza, ele começou com o cavalo ali. Desenvolvimento do cavalo, não sei qual que é exatamente essa abertura, mas a gente seguiu simplesmente desenvolvendo aqui as peças. Opa, voltamos lá, vamos voltar para o início. A gente seguiu, ele começou com o cavalo aqui, a gente seguiu o desenvolvimento das peças, né? Sempre buscando ali um pouco mais o centro. Ficou bem simétrica a posição nos primeiros lances ali, então tanto a avaliação em si aqui a gente consegue ver que a posição ainda está bem próximo um do outro, né? Ninguém tem uma vantagem muito grande aqui, está variando ali entre 0.3, 0.1 de vantagem um para o outro, né? A gente teve algumas trocas aqui, seguimos a partida até que a gente chegou aqui, algumas imprecisões, que o rock dele aqui foi um erro, né? Um dos erros que ele cometeu ali. Isso permite ao adversário ameaçar checkmate. Só ameaçar, beleza. Aqui a ideia dele seria a gente ter o adversário ter avançado com a dama ali ao invés de com o rei. A gente fez aqui, nós fizemos o rock, isso seria uma gafe pra gente. Ah, olha só, não tinha visto essa possibilidade. A gente está com tanto a dama quanto o nosso bispo estão, né, ameaçando, né? Estão de olho nessas duas diagonais aqui. Se a gente capturasse o peão dele aqui, ele não poderia capturá-lo de volta, porque a gente poderia dar um checkmate com a dama aqui. Caso ele ficasse com o peão ali, a gente poderia simplesmente avançar aqui. Ele teria que, de alguma forma, liberar espaço, algum tipo de espaço aqui para a gente conseguir fugir com o rei depois. Então aqui a gente poderia ter antecipado muito esse final da partida. É bom a gente saber e se ligar nesse tipo de alternativa aí para outras partidas também. Aqui ele teve uma vantagem, acabou fazendo um lance excelente ali, atacando a nossa dama. A gente tirou a nossa dama e aqui a sugestão dele de melhor lance seria fazer essa troca entre o peão ali, entre o nosso peão e o peão dele. Ele ameaçou o nosso bispo, a gente tirou o bispo, a gente voltou com a dama ali. E aqui foi a gafe dele, porque ele simplesmente deixou um bispo solto ali, né? Ele trouxe a dama, possivelmente de olho aqui nesse ataque duplo, ameaçando um checkmate também, mas a gente capturando aqui com um cheque, acabou tirando essa ameaça dele. Beleza, a gente seguiu com a captura aqui com cheque, foi correto ali. E aqui a gente já conseguiu uma vantagem bem interessante, né? A gente estava com 3.2 pontos de vantagem. Ele defendeu com a torre e a gente seguiu botando o rei um pouquinho mais pro lado para liberar essa cravada deste peão aqui também. E deu um garfo ali entre a torre dele e o bispo. Ele saiu com a torre, a gente capturou com o bispo, ainda foi a melhor jogada. Aqui a gente colocou a nossa dama ali com a ideia de ele não poder
mover a torre dele enquanto o rei estivesse aqui, então cravando a torre dele. Ele trouxe a dama, ele trouxe a torre ali, a torre estava na primeira coluna ainda. E aqui ele seguiu avançando com o peão. A sugestão seria ter oferecido uma troca de damas aqui. Até porque se ele oferece essa troca de damas, a gente faz essa troca. Ele começa a liberar um pouco mais as duas torres dele aqui, né? Então, caso ocorra uma troca, ele consegue avançar com as outras torres dele também. Aqui a gente avançou ameaçando a dama dele, ele tirou a dama, a gente capturou com o peão. Aqui é legal, foi o lance correto, então, ter mantido a proteção, essas duas proteções aqui sobre esse peão, e ter capturado com o nosso peão aqui, ao invés de ter capturado com a torre, como era uma das alternativas que a gente estava pensando ali. Capturamos com o peão ali, ele seguiu avançando, tirando o rei dele da cravada da torre, mas acabou tirando também a proteção que estava dando para aquela torre ali. A gente conseguiu aqui já bastante material a mais. Aqui ele deu cheque com a dama, a gente simplesmente fugiu com o rei, e aqui ele estava ameaçando não capturar aqui porque estava protegido, mas sim capturar, fazer essa troca de torre e dama aqui. O que provavelmente ele perdeu aqui nessa visualização, nessa ideia pelo menos, é que depois que a gente ameaçou a torre dele aqui, com ele capturando e oferecendo essa troca de torres, caso a gente aceitasse ele capturasse de volta com a dama, a casa de fuga do rei ficaria desbloqueada, né? Então, quando a gente faz esse movimento com a torre aqui, a gente tira essa barreira que tem aqui, esse bloqueio que tem na casa de fuga do rei e permite um checkmate, que foi exatamente como acabou acontecendo na partida. Ele capturou com a dama, tirou o bloqueio aqui então da casa de fuga do rei, a gente pode simplesmente dar um checkmate com a nossa dama ali, que foi o que aconteceu. Beleza, galera, conseguimos uma partida legal aí depois de 2 derrotas consecutivas. Foi um bom desempenho aí de 1450, né? A ideia é tentar a gente chegar lá como rating oficial. Por enquanto a gente chegou aí a 1062, que já é um rating bom. Ainda não é o nosso rating máximo que a gente conseguiu. Acho que a gente chegou a 1070 e pouquinhos. Mas a gente está voltando aí. Perde e ganha, isso faz parte do jogo. À medida que a gente for avançando, a gente vai normalmente tendo uns 50% aí, mais ou menos. E por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se não forem inscritos e a gente se vê na próxima!